Boa noite a todos. Eu sou o Gabriel. Hoje eu vou tomar conta desse podcast. Nós vamos falar hoje sobre saúde mental, um tema tão importante hoje, sobretudo, né, com as novas modificações tecnológicas, a modificação, sobretudo por causa do período pandêmico. E eu tenho alguns convidados que vão me acompanhar nesse bate-papo sobre saúde mental e eu gostaria que eles se apresentassem agora. Boa noite, meu nome é Deise, sou de Maceió, atualmente coordenadora de ações sociais do Impacta, e vou tentar contribuir com o que tiver ao meu alcance durante o podcast. Boa noite, meu nome é Jedson, também sou de Maceió e sou estudante de psicologia da UNIT. Boa noite, eu sou a Amanda, eu sou de São Paulo, eu faço psicologia na Unesp e caloura nesse ano caótico, mas também muito interessada na psicologia há muitos anos já. Espero que a gente consiga trazer uma discussão que fuja um pouco da academia, mas que tenha algumas pinceladas dela aí. Então vamos lá. Sempre que nós falamos sobre saúde mental, nós falamos sobre uma leitura desse termo ao longo da história, né? Nós tivemos diferentes épocas que abordaram a saúde mental de diferentes formas. E talvez aqui para a nossa roda, para a gente iniciar, será como que os jovens hoje compreendem a saúde mental? Né? Alguém aí poderia iniciar a nossa roda? Eu, em termos de contribuição, não sei se posso ajudar muito, mas como eu não sou da área, acho que me cabe a resposta. Eu acredito que, assim, o termo saúde mental ele é muito mais amplo do que a gente imagina, né? É muito veiculado em rede social, na mídia televisiva, mas é importante salientar que a saúde mental não é só estar bem. Hoje eu acordei bem, eu estou com a saúde mental bem. Vai muito além disso, né? Vai dentro de todas as patologias que podem acometer o ser humano, né? Não é só o estar bem ou não. Eu não sei se é bem isso, vocês podem me ajudar aí a entender? A gente tem um conceito de saúde que depende muito de que a sociedade está analisando, né? A gente depende de até qual país, qual grupo, enfim. Mas, em teoria, a saúde ela é difundida como a falta de problemas ali. Então, você vê uma pessoa saudável fisicamente, uma pessoa que não sente dores, por exemplo, que se encontra ativa, não sei, não sedentária, com tudo em dia, e a gente meio que traz esse conceito para a saúde mental, né? As pessoas discutem muito hoje em dia o que é saúde mental, mas é exatamente isso que falta, a definição. Saúde mental seria você não ter nenhum problema nunca, você estar se sentindo bem sempre. A gente acaba caindo na questão de será que é sinônimo de ser feliz, será que tem como você sempre ser feliz, essa sensação de estar se sentindo bem. Eu acho que é um conceito bem amplo e a gente quanto mais discute, mais consegue abrir ele, né? Abrir o leque de opções. Saúde mental pode ser você sair para passear com o seu cachorro e isso te faz bem para que o seu dia renda. Pode ser conversar com seus amigos, pode ser ficar sozinho um pouco. Eu acho que quanto mais a gente discute exatamente isso, a gente percebe que o termo é muito amplo e que seria, tipo assim, a definição individual do que te faz bem, o que faz a sua cabeça estar sã. Eu acho que é mais por esse caminho, assim, não tem como fechar a definição, mas seria a maneira que sei lá, que individualmente você se sente bem para que aquilo aconteça, flua, né, dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, isso acaba refletindo no seu físico, obviamente. Eu entendo saúde mental como se estar bem, tanto consigo mesmo como com os outros. Eu acho que, de certo modo, a gente ainda não trabalha tão bem a saúde mental como deveríamos. Existem, acho que, muitos conceitos, muitas ideias, podemos dizer, sobre a saúde mental que estão erradas. Acho que saúde mental às vezes, vai normalmente muito além do que a gente compreende, do que a gente imagina. Ok. Sempre que nós falamos em saúde mental, né, nós, como eu iniciei, falamos sobre leituras em diferentes épocas e leituras que hoje, sobretudo por um positivismo científico, causam muito problema de interpretação, né? Os primeiros registros que nós temos ligados à compreensão de saúde mental
traz sobretudo a partir do século XX, né, quando esse termo ele passa a ser utilizado. A higiene mental, especificamente no Brasil, com a criação das ligas acadêmicas, né, de higiene mental, que buscava um processo de higiene, de limpeza, né, mental, de limpeza psíquica, sobretudo para um controle, né, uma espécie de homeostase, uma espécie de compreensão de equilíbrio entre o corpo e a mente, né, uma herança grega, né, o equilíbrio entre corpo e alma, até o próprio termo, psique, né, então, durante os anos, durante as décadas, a partir de 1920, 1930, a saúde mental ela passa a ser compreendida como um processo de equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a compreensão daquilo que nós temos em posse de controles, né? De decisão, em processo de compreensão sobre vida, sobre existência, e também de corpo, já que quando nós falamos em saúde mental, nós também estamos falando sobre fisiologia humana, né? Sobre a necessidade, sobre o controle do nosso sistema nervoso, central ou periférico, estamos falando sobre anatomia, sobre comportamento em geral, né? Agora, sempre que nós adentramos nesse tema saúde mental, nós temos diversos problemas, né? Sobretudo com a interpretação do termo saúde mental e também na compreensão de como essa saúde mental, ela é, em espécie, adaptada para ser compreendida no nosso dia a dia, né? Então, quando nós trazemos a saúde mental no nosso dia a dia, como ela é percebida, né? Então, eu estou com um sofrimento psíquico, eu estou passando por alguma situação, então, mais uma questão aí para a nossa discussão, como no meu dia a dia eu percebo esse meu adoecimento psíquico e como eu percebo esse sofrimento, né? Esse adoecimento psíquico no meu dia a dia. Quais os sinais que eu manifesto a partir dessa compreensão? Quando nós estamos, obviamente, a saúde mental, ela em dúvida, a leitura científica hoje que nós temos dela, sobretudo com as críticas, inclusive pela utilização do nome saúde mental hoje, né, em um rompimento desse positivismo, nós ingressamos nesse dia a dia. E aí? Saúde mental no dia a dia, adoecimento psíquico. Como eu compreendo que no meu dia a dia eu tenho eu estou em um processo, um início de adoecimento psíquico, né? Eu posso utilizar, por exemplo, as bases de compreensão de formação e um psicanalista por especialidade, Mezan, um grande psicanalista no Brasil, que traz, inclusive, grandes obras em que ele aborda o que é normal e o que é, entre aspas, patológico, né? E vamos trabalhar, entre aspas, o termo patológico. A compreensão do dia a dia, né, que é a compreensão de quando eu me levanto, quando eu vou estudar, e entender se eu estou em sofrimento psíquico, sempre parte da compreensão de como eu me porto e como esse comportamento me incomoda. Né, a partir de quando eu tenho a necessidade de vida e a partir de quando eu tenho a necessidade de construir, né, fundamentalmente essa vida. Então, se eu acordo, né, para ir trabalhar, eu preciso saber a diferença entre a ideia de eu não quero ir trabalhar, né, acordei agora, estou talvez cansado, não dormi direito, e talvez a ausência de vida. Né? Não quero trabalhar porque eu não consigo levantar, a vida não tem sentido. Composições no dia a dia que não só incomodam essa existência, né? Não só participam dessa compreensão de viver, de agir, como elas passam a incomodar, a estreitar a minha relação com uma súplica pela inexistência, né? Como uma espécie de pedido de socorro por uma não compreensão daquilo que eu sinto. Então, dentro das obras do normal ao patológico,
né, da compreensão de normalidade humana àquilo que me incomoda. Então, o que tem me incomodado, o que tem me impedido de agir, né, de aproveitar o meu dia, de fazer atividades que antes eu cumpria muito bem, né, de perder, por exemplo, índices de produtividade de uma forma muito brusca. Produtividade não é também um termo duvidoso, mas que nós utilizamos para identificar nossos postos de trabalho, de estudo, né, de relações interpessoais, que é muito importante, como eu tenho comunicado com a minha família, com os meus amigos, como eu tenho me percebido dentro das minhas religiosidades, daquilo que eu acredito, daquilo que eu gosto de fazer. Eu perdi a vontade, eu perdi o eros, né? Eu perdi a necessidade de manutenção de vida, de prazer, né? De alegria, e isso tem me incomodado. Então aí a gente inicia uma conversa sobre a compreensão patológica no dia a dia. Alguém gostaria de contribuir? Eu acho que é importante a gente parar para pensar nesses pontos, porque muitas vezes quando nos damos conta de que algo está errado é quando tem um sintoma psicossomático, ou quando é visível, assim, o meu físico está afetado, aí eu entendo que eu não estou bem, que a minha mente não está bem. Quando a gente poderia ter se dado conta disso bem antes, né? E não é só preocupante por ter um sintoma físico, uma mazela física que pode me fazer mal e afetar todo o meu convívio social. Ao ponto de chegar a ter uma consequência muito maior, né? Vai ignorando que a sua saúde mental está fragilizada e quando se dá conta, o buraco está muito maior, né? O problema está muito maior e muito mais enraizado. Eu acho que é muito isso que a Deise falou, é a questão da gente estar acostumado a tratar doenças, né, que são visíveis, que são físicas, então, tipo, um roxo no braço, uma tosse, enfim. E a doença mental não é assim que ela se apresenta, ela pode causar, né, enfim, implicações físicas, mas é muito mais sobre até autoconhecimento, assim, de você entender o que você está sentindo. Existe a diferença entre você estar triste e você estar numa depressão profunda, mas se a gente não fala sobre isso, fica parecendo que tudo é só tristeza ou tudo é só depressão, né? Acaba sendo os dois extremos. Eu acho que a gente está numa movimentação muito positiva de discussão sobre saúde mental. Então, cada dia mais as pessoas falam sobre isso. Óbvio que a gente acabou até popularizando demais, e a gente entra na questão dos coaches e da galera que faz terapia com as pessoas sem ter formação. Mas eu acho que acaba sendo uma característica dessa popularização da discussão sobre o que é estar triste, o que é estar em depressão, o que é estar ansioso, o que é ser ansioso ou estar nervoso com alguma coisa, o que é uma crise de pânico, o que não é. Então, é um pouco sobre autoconhecimento, é óbvio que não só isso, mas conforme a gente vai falando, eu acho que a nossa geração é uma geração que fala bastante sobre isso, debate bastante, a gente começa a analisar as coisas, a gente começa a entender, por exemplo, quais são os sintomas, assim, indícios que alguém dá quando está pensando em suicídio. E é muito mais fácil que o nosso olhar ele foque nisso no nosso grupo de convívio. É diferente, por exemplo, da época dos nossos avós, em que saúde mental não era uma coisa discutida, né? A gente escuta muitos relatos de nossa, eu apanhei, não aconteceu nada comigo, eu não morri, né? E isso é muito triste, porque a gente percebe na psicologia que tudo bem, você não morreu, mas quais foram as sequelas desse apanhar, por exemplo, dessa inibição do seu poder desabafar, né? Eu acho que isso é uma questão muito doida. Pensar que essa galera apanhou e foi silenciada, e tudo bem, eles não morreram, mas as implicações disso são mães narcisistas, são pais agressivos, são famílias que têm vários não ditos, que não se comunicam bem, e que não sabem tratar esses adolescentes que, além de tudo, estão nessa era da internet, que tem uma ansiedade, uma urgência muito grande causada pelo advento da internet e, enfim, as relações mudaram muito depois que as tecnologias foram surgindo. Então, é uma galera que nunca falou sobre os problemas, tendo que cuidar de gerações que estão com dezenas e centenas de problemas. A gente tem consequências intimamente ligadas ao capitalismo também, a maneira que ele funciona.
Então, acaba virando uma relação em cascata, né? As gerações antigas não falavam sobre isso, a nossa geração tá ficando cada dia mais doente, tá aprendendo a falar, mas ainda assim é meio que um engatinhar, não sabe necessariamente o que é, o que não é doença. Muita gente julga até a psicologia uma ciência não exata, então assim, tudo depende da pessoa que está te diagnosticando. Não é bem assim, né? Eu acho que a gente está numa movimentação de discutir isso melhor no cotidiano, mas ainda é meio. Estamos engatinhando para que as coisas fiquem claras. Eu acho que quanto mais a gente fala, é óbvio que ajuda, mas é engraçado pensar nessa movimentação, assim, que antes a psicologia era, mano, ignorada, hoje em dia ela é mais vista como ciência, muito mais valorizada, a gente precisa disso, principalmente em tempos de pandemia. Mas a saúde mental é algo que ainda é muito abstrato, né? Mesmo que a gente fale muito sobre ela, principalmente no cotidiano. Sim, entrando um pouco no que a Amanda falou, eu acho que é muito preocupante parar para pensar no quanto a gente cobra uma produtividade, né? Se você trabalha, você tem que trabalhar demais, e se o cabelo começa a cair, é normal. E não é um sintoma psicossomático, você está tendo problema. A sua mente não está bem, a sua vida não está equilibrada. Mas a pessoa é, sei lá, estudante concurseiro, é vestibulando, e começa a aparecer manchas no corpo, ou começa a cair cabelo, aparecem, sei lá, algum tipo de sintoma, dor de cabeça constante. É normal. Não é normal, né? Ao mesmo tempo que a gente fala muito de saúde mental, eu me pergunto até que ponto isso é superficial, né? Até que ponto eu tenho profundidade no que eu falo e até que ponto eu tenho consciência do que eu falo, né? Eu vejo muita gente divulgar e postar nos stories ou, enfim, nas suas redes sociais, frases motivacionais, e me pergunto se elas realmente vivem aquilo que elas estão postando e se elas realmente entendem o que estão falando, sobre o que estão falando, né? Sim, Daisy, e concordo contigo. E eu acho também muito que a questão da rede virtual, ela acaba nos prejudicando bastante. Acaba existindo uma questão de uma competição. E, tipo, tudo a gente, de um certo modo, tem que fazer melhor, ser melhor do que o outro. E que, na verdade, às vezes nem é aquilo tudo que a gente tá vendo. Eu lembro que eu assisti um filme, já tá com uns dias, que a minha professora comentou, que falava justamente sobre a questão das redes. Todo mundo ia postando sobre suas vidas e tal, e tinha meio que essa competição. E foi algo bastante interessante que eu achei, porque deu, pelo menos para mim, esse novo olhar sobre a questão do meio virtual e como a gente acaba sendo meio que dominados por eles, por esse meio. Eu acho que o meio virtual ele ajuda bastante, mas acaba sendo um vilão. A gente acaba se aproximando de quem está distante, mas acaba se afastando de quem está ao nosso lado. Sim, a solidão acompanhada, né? Pois é. Parece que dentro da mesma casa tá cada um na sua família e ninguém interage um com o outro. Eu acho que a gente acabou perdendo um pouco de conversar mais com o outro, de olhar no olho, de ter mais esses momentos para a gente se reunir com os amigos, é só fazer tipo um grupo no WhatsApp, fazer uma chamada e já tá todo mundo junto. Não tem mais aquilo de ir um para cada do outro, de conversar, de fazer aquela rodinha pessoalmente. Por isso que eu acho que o meio virtual, ele é muito bom, mas se a gente não souber como utilizar ele, acaba sendo muito prejudicial. E se torna gatilho, né? Sim, pois é. Eu acho muito importante falar bastante sobre as redes sociais e como a internet se tornou uma ferramenta de, por um lado, você vender uma imagem de, olha, empatia, Setembro Amarelo, vamos respeitar. E por outro lado, o julgamento, a facilidade que é você comentar uma coisa ruim na foto de alguém, é você tratar aquele artista que você vê na televisão como não sei, tipo, não humanizar aquela pessoa e aí você pode comentar o que você quiser, porque você tá atrás de um fake, tá atrás da tela. A internet é meio que terra de ninguém, então ninguém controla, ninguém vigia. E isso é muito doido, porque assim, a gente tá passando da sociedade de vivência, né, da convivência individual todos os dias, para uma coisa virtual. Então, assim, tem que ter combinados, tem que ter regras, tem que ter leis, e não pode ser essa terra de ninguém. Em pleno Setembro Amarelo, as pessoas disponibilizando direct, disponibilizando isso e aquilo, falando sobre saúde mental. A gente tem um boom de palestras da psicologia nesse período e tudo mais.
E realmente a discussão é muito válida. A gente tem que falar sobre suicídio, a gente tem que falar sobre depressão. Mas assim, cadê essa sociedade que gosta tanto do Setembro Amarelo, que se posiciona tanto, para não julgar, por exemplo, a Luísa Sonza, que saiu de um casamento, se traiu ou não me importo. Mas assim, comentar na menina, a menina chorando, fazendo o trabalho dela por causa desses haters, sabe? Certeza que essas pessoas, ok, algumas delas podem não ter se posicionado no Setembro Amarelo e podem realmente não se importar. Mas muita gente desse meio que aponta o dedo também é a pessoa que prega empatia. Sabe, dezenas e centenas de artistas que lidam com a internet postam prints de pessoas que estão atacando. E olha o perfil dessa pessoa aqui que está me atacando. E aí tem um trecho da Bíblia, que, né, seria uma representação que deveria propagar amor, que tem a questão do, seja leve e propague empatia, enfim. Então, a gente acaba passando imagens não só falsas da nossa vida, mas uma imagem floreada, assim, de quem nós somos. Então, assim, como que você consegue ser cara de pau o suficiente para pregar uma coisa e fazer outra no mesmo espaço, no mesmo ambiente, sabe? Eu acho que é esse adoecimento também que está acontecendo. As pessoas estão ficando ansiosas porque elas ficam com medo de postar um stories e serem julgadas e serem canceladas. Outra coisa que pode muito bem ser tratada nessa situação de Setembro Amarelo, enfim, é a questão do cancelamento na internet. Como que você prega empatia, você cancela alguém porque aquela pessoa errou? Eu não tô nem falando em casos de homofobia, casos de racismo, mas assim, gente que falou uma besteira, gente que não tinha informação por uma coisa X. A gente, tá tudo bem, tô falando de, normalmente, influenciadores de classe média alta, brancos, cis, enfim. Mas e a galera que você cancela e que você não faz o recorte social, que você não faz o recorte de gênero, que você não faz o recorte de raça, etc. Tipo assim, tudo isso tem que ser abarcado por saúde mental. Assim, eu acho que vira uma bola de neve, né? Então, você posta no Instagram que você é feliz e que você é empático. E aí, por trás da tela, você tá triste e você tá criticando o outro. E aí, o outro vê aquilo e fala, você é empático e você é feliz. Eu também preciso ser. E aí, as coisas estão ficando numa sociedade do espetáculo que adoece, cada dia mais doentes. As pessoas indo para cirurgias plásticas e indo para suicídios, propriamente dito, porque elas não estão felizes com a vida que elas têm. Enfim, é muito doido como as coisas estão cada dia mais difundidas e, ao mesmo tempo, parece que isso não impacta de uma maneira positiva 100% na nossa sociedade. Sim, parece que a gente não se dá conta do quão forte é uma agressão verbal, né? Quando você para pensar, se eu bater fisicamente em fulano, eu vou afetar a sua saúde, ele vai ficar mal, mas eu não paro para pensar que quando eu agrido de alguma forma, verbalmente, o mesmo fulano, eu vou afetar a sua saúde mental. Muito complicado lidar com esse paralelo, né? Realmente é extremamente complexo porque o campo da internet em si, ele tem muitas cenas, né? E ele é passível de muitas interpretações. Só que, pessoalmente, eu tenho uma preocupação muito grande, que são essas pessoas, né? Os haters, que estão em um aspecto muito cênico dentro da internet, utilizando, por exemplo, de problemas pessoais, como o caso citado pela Amanda, né, dos influencers digitais. Eu não entro muito na questão do influenciador, mas nós sempre precisamos também entender e compreender que quando nós falamos sobre o ataque, né, em rede, uma rede totalmente anônima, né, em uma terra sem lei, nós também estamos falando sobre sofrimento psíquico, né? Nós estamos falando sobre pessoas que passam por problemas, né? Pessoas que representam sua realidade em rede como se ela fosse a dona do seu universo, como se ela fosse soberana, né? E daí nós partimos para uma compreensão muito complicada, né? E inclusive tem a ver com o nosso próximo tópico. Como não adoecer, né, com essa vida corrida. E nós introduzimos o tema internet. E eu já inicio trazendo esse outro lado. Essa pessoa, né, a vida, o cotidiano, o dia a dia dessa pessoa, como nós temos percebido o papel da família no adoecimento psíquico?
O papel dessas pessoas que representam na internet como terra sem lei, como objeto de um universo soberano por parte dessa pessoa, como ela tem representado sua realidade como modo de projetar um sofrimento psíquico que ela vive na vida, que ela vive no seu dia a dia, né? Então, a pergunta, como não adoecer, né, com esse nosso dia a dia? Com a nossa correria, com os problemas que nós enfrentamos todos os dias, com as nossas preocupações, a pressão, a expectativa social pelo sucesso, né, pela grandiosidade, né, por termos tão internalizados, né, aquilo que Karnal chama, inclusive, de internalização da censura. Como, então, talvez nós temos olhado de uma forma integral, né? A saúde mental, ela tem por característica básica e talvez universal, a compreensão de integralidade, né? Então, a Amanda citou a função, por exemplo, de cancelamento em rede. Essa função, ela passa a ser injusta a partir do momento que nós não cuidamos da saúde mental de forma integral, né? Se nós falamos do racismo, se nós falamos da homofobia, se nós falamos de preconceitos generalistas, nós precisamos também trabalhar a função educativa da compreensão de mudança social. Nós também precisamos falar sobre a chance que o indivíduo tem de progressão, né? De progressão de compreensões herdadas, né? Progressão de um conservadorismo tolo que não tem nada a contribuir em várias esferas sociais, sobretudo com a mudança social que nós enfrentamos em todos os sentidos, político, econômico, social. Então, como nós temos olhado? E aí, para vocês, como não adoecer nesse nosso dia a dia, com essa correria e com um sofrimento psíquico que é polissêmico, né? Ele aponta de vários lados e tem esse dedo apontado de várias formas distintas. Eu posso só um pouco pessimista, assim. Eu acho que não tem como não adoecer. Sendo um pouco crítica até demais do sistema, eu acho que o capitalismo não funcionaria se as pessoas não estivessem doentes em algum lugar, em alguma esfera. É um sistema pautado em divergências de... Sempre vai ter uma pessoa que vai oprimir a outra, né? A estrutura do capitalismo é assim. Então, até os países que, em teoria, o capitalismo funciona, eles exploraram outros países. Eles tiveram uma escadinha que foi pautada em cima de alguns países que foram explorados. Talvez ele funcione dentro dos seus moldes, mas, assim, algumas ou outras pessoas foram exploradas. Então, enfim, estruturados nesse sistema, acho difícil que não se adoeça. Mas eu acho que o que a gente faz com esse adoecimento, seria a pauta da saúde mental. Então, é óbvio que eu vou ficar sobrecarregada, porque a internet, mesmo que, sei lá, o meu trabalho não me sobrecarregue, ou a minha faculdade, a própria estrutura de bombardeamento das redes vai me sobrecarregar. É natural. A menos que você viva numa casinha no meio do mato, sabe? E é muito difícil que isso aconteça. Mas eu acho que a gente tem que, aí sim, difundir a ideia da terapia, difundir a necessidade de conversar com as pessoas. Como tratar o que você está sentindo. Então, uma inteligência emocional, que você possa ver essa ansiedade e saber o que fazer com ela. Que você veja sintomas de depressão e saber como lidar com eles, né? Porque, enfim, acho muito difícil falar sobre não adoecimento, acho utópico, porque é um sistema que acaba lucrando em cima disso. Mas uma coisa que o Gabriel falou que eu acho muito pertinente é a gente levar em consideração o porquê as pessoas atacam a saúde mental das outras, né? Qual é a raiz dos problemas? Porque se todo mundo está doente, a gente não pode tratar a ação do outro como totalmente pensada e fria, como se aquele ser humano tivesse nascido uma pessoa horrível, né? A gente não pode trabalhar assim, a gente tem que fazer toda uma análise muito profunda e não tirando a culpa do outro, né? Se você me comenta na foto de uma pessoa, nossa, seu corpo está horrível, isso e aquilo, aquela pessoa está fazendo um ato que está errado, você está, enfim, até indo de encontro com a ideia de liberdade do outro.
Mas o porquê que você fala aquilo? Você precisa de dar aquela afirmação para se sentir melhor? Estar no controle? Você queria ter aquele corpo, você tem aquele corpo, você não aceita? Aquele comentário, na verdade, não é para aquele influenciador, é sobre o seu próprio corpo. É sobre aquelas inseguranças. A sua mãe falava isso do seu corpo. Enfim, é uma raiz muito mais profunda. A gente tem uma estrutura de sociedade que não sabe não ser punitivista. A gente não tem uma ideia de, não, alguém roubou um saco de feijão e uma pessoa estuprou. Não, a gente coloca todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio, vai todo mundo pra cadeia. E você que lute, você coloca as pessoas à margem da sociedade, presas em penitenciárias. E a gente não coloca, não reinsere essas pessoas em sociedade. A gente não tem essa cultura. E aí acontece isso em relação a todas as esferas. Então, você foi racista uma vez, você é racista, você é nojento, e vai ser assim para todo sempre, e você será cancelado, que seria essa representação desse punitivismo. Existem pessoas que são racistas e não vão mudar? Existem. Existem pessoas que usam termos que elas não sabem que são racistas. É óbvio que é muito fácil, por exemplo, para mim, que sou branca, tentar explicar isso para uma pessoa racista. Eu não acho que seja função do negro, que é diretamente afetado, e ter essa explicação. Mas é mais entrar na discussão de que, assim, as pessoas são assim por motivos diversos. E a gente precisa até atacar esses motivos. Uma pessoa que julga o corpo da outra também está dentro de um sistema que cobra dela um corpo específico, que provavelmente ela não tem, porque a gente busca corpos utópicos, enfim. É muito doido pensar em saúde mental no meio de toda essa chuva de julgamento e essa falta de empatia até. Porque antes a gente não julgava, a gente não tinha essa geração mimimi, né, que julga tudo. E agora que, em teoria, ela existe, ela só julga, ela não procura a raiz do problema. Eu acho que a gente está amadurecendo essa questão do apontar o dedo para o outro, e a gente tá começando a discutir que isso tem que ser um pouco mais cuidadoso de ser feito, mas ainda está muito longe, eu acho. Voltando um pouco da fala da Amanda, eu acho engraçado que, dentro da nossa sociedade, você não imagina uma pessoa que, ao longo da sua vida inteira, nunca adoeceu fisicamente. Se vocês conhecem alguém que, tipo, nasceu e morreu, sei lá, vamos dizer, com uma média de 60 anos de idade, e nunca adoeceu fisicamente, meus parabéns. É uma pessoa, assim, em 1 milhão, mas, ao mesmo tempo que a gente tem a consciência de que não existe, ou se existe, é muito pouco, pessoas que adoecem, sei lá, 1 ou 2 vezes ao longo da vida, a gente não tem a consciência de que eu ou toda a nossa sociedade pode adoecer mentalmente ao longo da vida. Eu consigo imaginar que uma pessoa ela pode pegar uma gripe ao longo da vida, mas eu não consigo imaginar que uma pessoa pode desenvolver uma ansiedade, desenvolver uma depressão ao longo da vida. E é fácil julgar essas doenças mentais, essas patologias e até, ou síndromes, enfim, o estado mesmo em si, como sendo frescura, como sendo mimimi, como a Amanda falou. Quando, na verdade, nos falta essa compreensão, né? A sensibilidade e a empatia de lidar com esses problemas. Ao ponto de imaginar que eu, que estou julgando, eu posso ter problemas mentais também. Eu estou julgando hoje, mas quem me garante que amanhã não serei eu a ser ansiosa, ou eu a ser a depressiva, eu a ter esquizofrenia? Quem garante? Ainda dentro do tema, eu acho que é importante a gente salientar também que tem doenças físicas que ocasionam algumas doenças mentais. Eu não tenho uma agora em mente. Acho que fibromialgia causa depressão e faz com que a pessoa tenha uma tendência ao suicídio. E a gente também ignora isso, né? Ignora que não é só toda a condição de vida que está no entorno da pessoa, como também tem problemas físicos que causam isso, que causam esse desequilíbrio mental. É realmente muito importante. E também nós pensarmos o papel da família, né? Nós não romantizarmos o papel da família no adoecimento psíquico, né? A família também auxilia nessa promoção do adoecimento psíquico, né? Do sofrimento psíquico. Sobretudo, nós temos discutido muito e tentado reformular o tema doença quando nós tratamos de sofrimento psíquico, né? Já que nós estamos falando sobre influências diversas, influências externas que participam do nosso sofrimento psíquico, do nosso adoecimento de fato, né? Como a Deise citou,
Na verdade, hoje, qualquer uma, né, qualquer diagnóstico pode causar sofrimento psíquico, trazem uma abordagem extremamente cautelosa, né, cuidadosa para o tratamento das patologias existentes hoje, e a família, né, o nosso dia, enquanto preceptoras desse nosso dia a dia, enquanto pessoas ativamente, né, envolvidas com o nosso processo de interpretação emocional, com o nosso processo de gestão dessas emoções, desde a criação, né, desde o berço, ou talvez dentro de abordagens da psicologia até antes disso. Então, elas participam ativamente, né? Ninguém vai até um psicólogo, a um psiquiatra, por revoltas, né, sociais ou problemas generalistas. São sempre compreensões, né, desvios de interpessoalidade, né? São sempre desconstruções que são feitas em um ambiente, em um lugar onde é expectado o conforto, a segurança, né? Então, nós temos, é normal que se tenha o atrito familiar, é normal que essa família também desempenhe um papel muito importante nesse sofrimento psíquico. E é justamente por isso que é importante o papel da família no acompanhamento terapêutico, né? Na mudança, na desconstrução desses processos que em Gênesis eram construídos, né? Estão ligados desde a origem a má compreensões de relação, a escolhas individuais, a liberdades coletivas, liberdades individuais. Eu acho que isso está muito além de ideologias, né? Por mais que elas estejam presentes no nosso dia a dia e nós incorporamos elas, eu acho que ela está ligada ao sistema, e enquanto um sistema uniforme, né? Independente de compreensões políticas, compreensões em Gênese, a origens né, de crenças, de fé, né? O próprio sofrimento, ele não tem lado. E talvez esse dualismo tão vicioso que nós vivemos hoje, ele faça com que nós ainda participemos dessa cultura de certo e errado, como a Amanda falou, dessa cultura punitiva, dessa cultura que não compreende como a participação coletiva, na mudança coletiva, é de fato efetiva, né? E não lados ou crenças individuais, conservadorismos institucionalizados, que transmitem, né, ideias específicas de atuação, de como eu devo me comportar, ou que é muito interessante até uma fala de um teórico em que ele diz sobre, por exemplo, a romantização do amor materno, por exemplo. Na Idade Média não existia amor materno, né? A constituição do amor materno ela vem de 200 a 300 anos atrás, né? Em qual sociedade se construiu a compreensão de amar o indivíduo, né, apesar dele? Então, é uma constituição bastante válida, mas que nós precisamos falar do sofrimento psíquico nas famílias, desse adoecimento tão vicioso que começa em casa, né? E participa um pouco dessa nossa questão, agora já com adoecimento psíquico, o indivíduo que precisa de ajuda, mas ele não sabe como pedir ajuda. Como ele deve proceder na visão de vocês? Eu acho que o primeiro passo seria, né, a gente, utopicamente falando, ir de encontro com a terapia, o processo terapêutico, ele é o ideal, mas eu sei que é elitista demais, utópico demais, falar que as pessoas vão tratar da saúde mental delas só dentro da terapia, só dentro do consultório. E é até meio triste, eu acho, para a psicologia, assim, que seja fechado a questão da saúde mental só dentro do consultório. Eu acho que o primeiro passo seria você ter alguém de confiança, alguém que você conseguisse sentar e que você sente que se importa com você,
que você pode falar com aquela pessoa. E se você não tem essa pessoa, se você sente que o seu problema ou não cabe na vida das pessoas que você tem convívio, que é uma coisa que acontece bastante, ou, enfim, você só não se sente confortável, tem o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, que tem o número, enfim, são pessoas que estão ali treinadas para te escutar. Existem muitos e muitos casos de pessoas que ligaram e tiveram um norte, e eu acho que é exatamente sobre isso, sobre ter alguém capacitado para que te escute. Um amigo nunca vai substituir um psicólogo, até porque ele não tem esse distanciamento, mas assim, o primeiro passo é você falar em voz alta sobre o que está acontecendo, que seja de uma maneira direta ou indireta, mas que isso seja dito. Porque conforme você guarda as coisas começam a ser cozinhadas e uma hora a explosão vem. Isso é muito complicado, porque ela pode vir de muitas formas. Existem pessoas suicidas que a gente vê os relatos e a família diz, nunca na vida essa pessoa explicitamente disse que estava precisando de ajuda. Isso é um problema, porque quando você tem questões, às vezes para você tá explícito a maneira que você está pedindo ajuda e para o outro não. Então eu acho que o falar seria utopicamente a melhor opção e falar com pessoas que estejam preparadas para te ouvir, ou pelo menos para alguém que consiga te encaminhar para que alguém preparado te escute, né? Foi o que o Gabriel falou sobre a romantização da família. A gente não pode ter uma construção social que adoeça a gente, né? Muitas pessoas tentam caber dentro de contextos familiares, e aí, em momentos de desespero, quando você, por exemplo, estou com uma questão e eu vou desabafar com a minha mãe, mas eu sei que ela não vai reagir bem, porque, por exemplo, ela é muito conservadora ou porque ela acha que isso é frescura. Só que eu preciso falar com ela porque eu preciso dessa validação da minha mãe, porque ela deveria ser a pessoa que mais me entende no mundo, ela deveria me amar ai, me fugiu a palavra. Ela deveria me amar independente de qualquer coisa. Enfim, aí você fica tentando caber numa estrutura de que foi forçada, uma coisa construída socialmente, tá tudo bem se você não se dá com sua mãe do jeito que a pessoa na propaganda da margarina se dá. Então, eu acho que seria buscar o conforto, né? Primeiro, para falar sobre isso, para desabafar. Se não for uma pessoa que te passe confiança, que te encaminhe para alguém de confiança, um profissional, que seja a questão do CVV, que seja um psicólogo social, alguém dentro do SUS que consiga te direcionar, enfim. Mas eu acho que a chave da questão é o falar, é você pôr para fora. Não necessariamente falar, eu quero me matar, mas olha, tá acontecendo isso e isso na minha vida, eu estou angustiada, eu estou exausta dessas situações. O que eu faço para esse sentimento passar? Complementando um pouco a fala da Amanda, eu acho que é importante também parar para tentar fazer com que a convivência familiar não seja um elemento a acentuar o seu momento de desequilíbrio ou a sua patologia mental. Que às vezes se torna uma convivência tão desgastante que conviver em família se torna gatilho, né? Outro ponto em família é parar para pensar nos mais novos, né? É difícil imaginar que uma criança tem depressão, mas é uma realidade. E o pai e a mãe têm que estar atentos para ver que a criança não está bem, que tem alguma coisa fazendo com que ela não tenha o ânimo que até então ela tinha, ou que ela não convive tão bem com os coleguinhas de escola, e por aí vai. Eu acho que nós poderíamos também trabalhar em duas abordagens, né? A primeira é exatamente um pouco do que a Amanda e a Deise falaram, a importância dessa comunicação e de encontrar, de fato, esse conforto, né, nesse processo de comunicação, para que nós possamos, talvez, buscar essa ajuda, mas antes também conhecer um pouco do que eu estou sentindo, né? Entender um pouco por que é tão difícil para mim esse momento em especial, por que é tão difícil para mim passar por essa situação, qual é o empecilho aqui que tem me impedido de ver, de agir, de levantar, de acordar, de tomar decisões importantes no meu... Nós temos trabalhado agora em uma segunda abordagem como uma importância gradual, que a presença das pessoas que convivem com outras que estão em sofrimento psíquico, né? A importância desses acompanhantes, né? Dessas pessoas, os acompanhantes de ou de auxílio mútuo,
Essas pessoas são extremamente, extremamente importantes nesse processo de acompanhamento, porque a elas é destinado, nós temos hoje trabalhado saúde mental de uma forma muito errada, né? Nós estamos nos intrometendo na vida de quem passa por sofrimento psíquico, não compreendemos como essa pessoa tem esse sentido, não entendemos parte desse sentimento, opinamos sobre aquele sentimento sem saber exatamente a origem, né, sem trazer uma recordação de tudo que a pessoa passa, e acabamos tendo resultados que não são satisfatórios em vista hoje o número de autoextermínio. Então, nós precisamos também aprender a lidar com a temática do autoextermínio, lidar com a temática do suicídio, né? Não é engessar essa comunicação e iniciar ela como se fosse uma conversa como qualquer outra, né? Então, primeiro, nós precisamos da permissão, né? Nós precisamos da aceitação do indivíduo que passa por um sofrimento psíquico, para que, durante aquele momento, eu possa ser ouvinte. Eu não preciso nem ser participante, nem falar nada, lembrando que não inventar parábolas, né? Quando não tem o que falar, não há problema, não fale nada, só ouça, e enquanto ouvinte eu preciso dessa aprovação, dessa autorização. Então é relembrar aquelas perguntas, né? Relembrar o fator primordial quando nós vamos abordar uma comunicação não violenta ligada à saúde mental, né? Sobretudo com um tema tão delicado como o suicídio. Você gostaria de falar sobre isso? Como você se sente? Como você tem percebido esse sentimento? Né? Tentar suavizar, não há problema algum, trazer para um vocabulário próximo de você, se forem muito, muito íntimos, né? Mas fazer com que aquela pessoa, assim como a Daisy falou, para que ela não sinta como se aquela situação fosse um gatilho que potencializa o sofrimento psíquico dela, né? Então, esse conforto, essa participação externa, né? Não avisem que as pessoas, né, precisam de um profissional. Isso não ajuda. Isso é um tabu que nós precisamos cortar totalmente do nosso vocabulário. Você precisa de um profissional. Não, acompanhe essa pessoa. Olha, eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo muito próximo que lida com esse tema, né? Vamos na segunda conversar com ele, vamos na terça. Eu tenho certeza que ele pode ajudar você. Então, retirar esses tabus, né, e compreender, né, a ideia de que você precisa de um profissional, ou que você de alguma forma está em um adoecimento psíquico, e por estar em um adoecimento psíquico, você tem como resultado a tendência autossuicida, a tendência suicida, perdão, é extremamente importante que é importante nós quebrarmos, né, esse tabu de direcionar ao outro essa necessidade de um profissional, essa necessidade de uma pessoa, né, necessariamente. A pessoa ela sabe que ela está em um adoecimento psíquico, ela sabe que ela está em sofrimento, tá? Nós temos informações sobre o suicídio hoje, como as 2.400 e poucas revisões de literatura que temos hoje sobre o tema, nos traz em massas informações de suicídio hoje na mídia. É importante nós falarmos sobre isso, mas com cautela. Se eu não tenho essa contribuição, e se eu vou perdurar a minha fala em expressões de tabu, é melhor que eu mantenha o meu papel como ouvinte, né? E acompanhando. Mais uma vez, não direcionando o profissional, mas acompanhando essa pessoa até o profissional, marcando. Hoje temos a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, com mais de 10 programas de atendimento ao indivíduo que passa por sofrimento psíquico, né, em múltiplas formas, desde aqueles que possuem diagnóstico de transtornos específicos, até aqueles que passam por sofrimento e que não compreendem,
né? Então, se você passa por esse momento, se você se compreende em uma fase da vida em que, de alguma forma, se manifesta sofrimento psíquico, a ausência da vontade pela vida, né? Pela continuidade das atividades que você desempenha, né? A falta de, abre aspas, paixão, né? Por essa continuidade, por coisas que antes eram tidas como hobbies, como prazer, também apresente esse sofrimento para pessoas de confiança. Não precisa necessariamente ser da sua família, não precisa necessariamente ser pessoas em que nós temos uma constituição social de que você precisa falar, mas faça o máximo que você conseguir para que essa comunicação seja o mais proveitosa, o mais segura e a mais confortável possível, né? O papel da família e das pessoas próximas é muito importante, mas ele precisa ser confortável e não institucionalizado, né? Ele precisa ser seguro, ele precisa ser de fato consciente, né? Você precisa ter sentido nessa segurança ao comunicar com a pessoa o que você passa, o seu sofrimento psíquico. Alguém tem mais alguma consideração? Sim, Gabriel, eu concordo com o que você comentou. E é muito importante ter alguém para falar que tem experiência e saiba como agir. É muito importante saber para quem vai falar. Eu entendo que a gente tem que ter gente para conversar, tipo um amigo mesmo, mas nós temos que entender que às vezes aquela pessoa ela não está preparada para aquela situação, para o que a gente vai falar. Às vezes a gente vai desabafar sobre um assunto um pouco pesado e a pessoa não sabe como agir, ela não vai saber como nos ajudar, como nos redirecionar. Ok, então. Então, ainda um pouco dentro dessa contribuição sobre o nosso dia a dia, e talvez talvez como a nossa colega Amanda iniciou a fala dela, né? Quanto a essa impossibilidade do não adoecimento psíquico, já que nós temos aquilo que nós chamamos de estressores, né? Todos os dias, no nosso trabalho, em casa, né? Na própria família, enfim. Então, a gente já caminhando para o final, seria muito importante nós abordarmos um pouco de como os jovens hoje, né, esses jovens em rede, esses jovens em família, né, no trabalho, quais atitudes, quais ações esses jovens podem tomar, e agora em uma sessão mais prática, né, a abordagem de dicas até, eu desconfio muito de qualquer termo que nos instrua como, né, não existe isso, as experiências individuais, elas são, mais uma vez, polissêmicas, então é impossível nós estabelecermos padrões, sobretudo quando nós estamos falando de adoecimento psíquico e saúde mental. Mas como esses jovens, eles podem se virar nesse dia a dia, nessa correria diária, para lidar com as emoções familiares, os percalços no trabalho, para aqueles que estão no trabalho, inclusive lidar com as pressões sociais aos pré-vestibulandos, né? Aqueles que estão em processo de ingresso no ensino superior, enfim. Alguém gostaria de iniciar a roda? Eu posso começar. Eu imagino que um dos principais alarmantes da saúde mental como um todo é o processo de negação. Eu imagino assim, por não ser algo muito pautado devidamente, não reconhecido, acho que a palavra certa é essa, por ser algo não muito reconhecido, a saúde mental ela acaba sendo muito negligenciada. Então, acaba que quando eu tenho uma doença física, eu me preocupo em ir para o médico. Mas quando eu tenho uma doença mental, eu vou negar até não poder mais, até chegar ao nível mais alto, mais grave, para poder então buscar ajuda. Eu imagino que dentro dessa realidade, o que o jovem deve buscar dentro do seu cotidiano é o autocuidado e o autoconhecimento. O autoconhecimento para saber até onde vai o seu limite. Até que ponto a minha ansiedade é normal, entre aspas. Até que ponto a minha tristeza é normal. Ter esse autoconhecimento diário. Hoje eu não estou bem, mas hoje eu não estou bem por tal fator. Ou eu não estou bem há muito tempo.
Então, isso não é normal. E o autocuidado de realmente, eu não estou bem, eu tenho que buscar ajuda, o que eu preciso fazer para melhorar? Quais os hábitos que eu preciso manter, que eu sei que vai fazer com que o meu dia seja melhor, com que a minha saúde seja outra. A gente precisa muito buscar ajuda e, sabe, e lembrar, né, que perfeição não existe. Eu acho que as pessoas elas acabam romantizando muito a falta de tempo, a questão de ser independente, de não precisar de ninguém, mas a gente acaba esquecendo que a gente precisa de tempo, a gente precisa do outro. É realmente muito importante trazer a consciência um pouco desse nosso dia a dia, né? Então, já caminhando para o final do nosso podcast, é muito importante a observação, né? A observação das nossas emoções, de como eu me sinto e do que tem feito sentido para mim no meu dia a dia, dentro das ações que eu desempenho, né? Como eu acordo, como eu percebo o meu trabalho, como eu me percebo, né? E como eu gostaria, por exemplo, que as pessoas me percebessem. Então, é extremamente importante, a partir do momento em que nós trazemos essa interpretação, essa observação à consciência, para que nós também podemos aumentar, né, potencializar esse processo de autoconhecimento, né, esse processo de entendimento de qual é o meu limite, né, e quebrar o tabu de anormalidade, quebrar o tabu de processos em que são geridas as pressões sociais em cima de todos nós jovens, e como se nós devêssemos sair desse problema, né, como se fôssemos, como o Jedson falou, perfeitos, né? Não somos perfeitos. Talvez utilizando uma palavra muito, muito interessante, né, somos perfectíveis. Né? Nós estamos em mudança e processo todos os dias. Nós aprendemos todos os dias. E é comum que tenhamos, né, altos e baixos, compreensões de sofrimento, ideias de hoje eu não estou bem, né? Hoje eu não quero conversar, e entender também, né, até onde esse limite, esse sofrimento psíquico, ele pode me levar. Né? A procura de ajuda talvez é o sentimento mais nobre a partir do sofrimento psíquico, porque ele dá uma nova oportunidade para a vida, né? Ele oportuniza justamente essa nova chance, não só de você fazer diferente, mas das pessoas que erraram nessa contribuição de interpessoalidade, né? As pessoas próximas a nós, que também são seres humanos e que também podem ter passado por sofrimento psíquico, ou talvez, né, como a Amanda citou, experiências anteriores, né, e o pai dessa pessoa. Então, um sofrimento psíquico, ele tem origem, né? Existem diversas origens, desde diagnósticos, desde patologias pré-existentes, até, inclusive, as nossas relações. Muito obrigado, gente. Já estamos finalizando mais um podcast do Impacto em Áudio, né? Hoje com um temaço sobre saúde mental. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Continuem acompanhando o Impacta nas redes sociais e até mais. Alguém gostaria de se despedir? Eu gostaria de agradecer a todos os participantes, a quem está ouvindo, quem nos escutou até aqui, e ressaltar que eu achei incrível todas as pontuações, me fez abrir muito a mente sobre o tema. Eu queria agradecer a oportunidade também, acho sempre importante, acho que a gente escolhe a psicologia como curso exatamente porque a gente acredita que esse tipo de coisa tem que ser cada dia mais difundido, as coisas têm que sair da academia e elas têm que ir para a rua, elas têm que ir para a galera do sofá, que vê televisão, e esses debates, principalmente no meio virtual, eles são muito importantes exatamente para essa propagação da informação, então eu fico muito feliz. Ok, então, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço a todos que participaram dessa nossa conversa bem rapidinha. Podem contar sempre com o Impacta. Nós estamos à disposição lá nas nossas redes sociais. Comentem, participem da nossa proposta e até a próxima.